Oi, chuchus! Nós começamos este vídeo hoje ao som de He-Man. Eu tenho a força, porque nós vamos falar dele, o cara da força. He-Man, professora? Não! O meu eterno e amado crush da física, Isaac Newton! E aí, né? Vocês viram aí a aula toda tematizada ao som de força de He-Man. Porque é um tema muito importante para a área da física, né? E de outras ciências também, mas a gente vai focar hoje aqui na física, beleza? Na ideia de força. Eu tenho a força, é isso, né? Que a força esteja com você. Pô, aquele meu amigo me deu a maior força naquela parada difícil. Ou então, o cara deu uma força, fez uma força grande para passar no exame, para passar no teste. Esse tipo de força é a mesma força que a gente estuda na escola, que a gente estuda nas leis de Newton, nas aplicações? Será? Ou tem diferença? Vamos, então, imaginar como Newton pensou. Ele, né, em um belo dia não, porque ele estudava para chuchu, viu? Pense num cara bom que estudou muito, foi Isaac Newton. Então, olha só, ele entendeu as relações existentes entre os corpos, existentes entre as coisas, e pensou: caraca, existe um negócio entre duas coisas. Em que parte dessa coisa? A partir da massa. Ele viu que a partir da massa dos corpos existia uma interação. E a essa interação entre os corpos, ele vai definir como força, tá bom? Então, para que a gente entenda toda essa relação que a Terra exerce sobre a gente, para que a gente não saia flutuando aqui agora dessa cadeira, para que o carro que está aí no seu estacionamento não saia flutuando, a árvore vá para o espaço, para que a gente não vá para o espaço, a gente precisa entender qual é a interação, como é que se dá essa relação entre esses corpos, entre a gente e essa coisa chamada força. Vamos então para a tela? Quem nunca levou uma topada, né? E xingou aí até a última geração, na verdade? A gente dá um salto e volta. Por que a gente não consegue voar? Então, tem algumas interferências aí. Eu quero que você entenda isso junto comigo aqui de uma forma mais descontraída. Beleza? Vamos então com a professora Vânia, a professora mais top aqui dessa galáxia? Vamos lá então, vamos entender o que é esta grandeza, então, força. Beleza? A gente pode dizer que a força ela é o agente causador de mudanças no estado de movimento dos corpos. Vale a pena lembrar aqui que esta força, ela é uma grandeza, gente, vetorial, tá? Então, eu represento ela aqui por um F maiúsculo, com a setinha em cima. E esta setinha não é para te orientar, é lembrando que esta grandeza possui três características principais: direção, sentido e intensidade, né? Que é o valor dessa força, beleza? Professora, quais são então as principais forças? Vamos relembrar aí junto comigo? A força de atrito, né? Que é a força com que faz com que você caminhe sobre o chão, a força que faz com que um fósforo acenda, com que um carro consiga frear, beleza? Temos a força peso, que está relacionada à queda dos corpos. Temos a força elétrica, tá? A gente vai estudar lá em Física 3. A força magnética relacionada aos fenômenos dos ímãs e suas propriedades. E a força gravitacional, né? Que foi aí demonstrada brilhantemente pelo meu amado Isaac Newton. Um cheiro para você, Newton, onde você estiver. E obrigada pelas suas contribuições. Nós somos os chuchunautas, os chuchus que gostam de estudar. Então, vendo aí uma aplicação dessas forças, a gente pode dizer que as forças, gente, elas têm dois tipos, elas são classificadas aí em dois tipos, beleza? A força de campo e a força de contato. Olha só, tá vendo que essa pessoa aqui desorientada, deixa eu colocar com a setinha nela, distraída, mexendo no celular, porque isso acontece muito, né? E aí vem lá o motorista e uau, toma um susto. Olha que ele dá uma freada brusca, né? O carro está indo em movimento aqui em direção a essa pessoa desorientada, mexendo no celular, e ele, motorista atento, freou. Então você tem aqui uma força contrária ao movimento, uma força de resistência, que eu vou chamar de força de atrito, né? Que está definida aí entre as forças de contato, porque há contato aqui entre o pneu do carro e o chão, né? Uma força aqui bem intensa, tá bom? É um exemplo aqui de força dentro da física. Tranquilo? Vamos então para o próximo aqui. Aqui está a nossa fonte, né? A referência de onde eu tirei essa imagem. Olha que pergunta top das galáxias. Eu adorei essa imagem, tá, gente? É do site aí de curiosidades, está disponível aqui no endereço embaixo da imagem, tranquilo?
Ainda sobre força de contato e força de campo. Olha a pergunta, por que a Lua não cai, né? Eu acho que todas as crianças deste planeta já se perguntaram um dia por que a Lua não cai. Até nós mesmos, adultos, né? A gente fica admirando aí a Lua em noites de lua cheia ou algum fenômeno que acontece diferente. Por quê? Olha só, existe aqui, né, uma interação, tá? Força, como eu falei para vocês lá no início, está relacionada à interação entre os corpos. E, como o meu amado Isaac Newton disse, esses corpos eles têm massa, eles têm uma propriedade, né, própria da matéria, que é a massa. A Lua tem massa, a Terra também tem massa, está aqui a Terra e está aqui a Lua, na verdade. Então, existe uma coisa aqui entre eles. Esta coisa é que a gente define de força, beleza? Que também está relacionado com a distância entre esses corpos, tá? A gente vai estudar depois a lei da gravitação universal de Isaac Newton, uma aula só para isso, mas já que a gente está falando de força de campo, aqui a força é de campo, né? Que está relacionada à força gravitacional. Não tem um contato aqui, né, entre eles. A Lua não está grudada, emendada, tocando a Terra. Mas existe essa força entre elas e que está relacionada, né, com vários fenômenos aqui na Terra. Beleza? Então, vamos lá. Uma aplicação agora das leis de Newton, que eu vou ter aqui, a gente vai falar da primeira apenas nesta aula de hoje, é a lei da inércia, tá? Que é a primeira lei. Por exemplo, eu tenho aqui um busão, né? Quem nunca viajou num busão lotado, né? Aí tá lá distraído, conversando com um colega, papo vai, papo vem. Imagine que esse ônibus aqui está em MRU, movimento retilíneo uniforme, beleza? Numa velocidade mais ou menos de 60 km por hora. Aí tá indo para cá, de repente o motorista freia. O que é que acontece com a galera desorientada? Vai para frente, ou seja, continua em movimento, né? Então, é como se alguém tivesse empurrado aqui, ó. O que seria esse algo aqui, ou esse alguém empurrando? É a força. Só que essa força é uma força invisível, ninguém vê. Todo mundo sabe que a gente vai para frente quando o ônibus freia, né? Porque a gente estava em movimento e a tendência desse corpo é que ele permaneça no estado que ele estava, no caso, em movimento, porque ele estava com a mesma velocidade que o ônibus estava. Tranquilo? Só que a gente não vê essa ação. Então, Newton, usando a visão de Tandera, a visão além do alcance, que percebe que essa força aqui, que interfere no estado dos corpos, é a lei. Ele chama de inércia, na verdade, né? Ele chama de inércia. Beleza? Essa força invisível que está presente não só aqui, mas em vários fenômenos do nosso dia a dia. Tranquilo? Cadê aqui a canetinha para a gente escrever inércia? Quase não sai o nome. Professora desorientada que não sabe escrever direito. Inércia. Essa é a primeira lei. Tranquilo? Uma aplicação aqui, um exemplo bem prático e didático. E um exercício aqui da Cefet. Vamos lá. A imagem mostra um garoto, tá vendo, né? Lembrou agora a minha adolescência, eu caindo de patins. O garoto andando de skate em movimento, na verdade. E a velocidade aí está constante. Em seguida, ele encontra o quê? Um obstáculo e pá, ele cai. A queda do garoto, gente, se justifica a qual das alternativas abaixo? Princípio da inércia? Ação de uma força externa? Princípio da ação e reação? Força de atrito? Ou uma força interna? Como a gente acabou de ver, esse garoto aqui estava, né, no movimento retilíneo uniforme. Então, ele estava com a mesma velocidade do skate. Encontrou um obstáculo. O que aconteceu com o skate? O skate parou. E o garoto continuou em movimento, porque a tendência dele é permanecer no estado em que ele estava. No caso, com a mesma velocidade, se movendo. Então, a gente tem aí uma aplicação fiel da primeira lei de Newton, chamada de princípio da inércia. Inércia é a força, né, que interfere aí no movimento, tá bom? Que interfere no estado em que o corpo se encontra, seja em repouso, seja em movimento. Não poderia ser uma força externa, né? Porque a gente já explicou o motivo. Princípio de ação e reação, aqui é a terceira lei de Newton, a gente não vai ver hoje. Força de atrito exercida pelo obstáculo, né? No caso aqui nessa situação, não, tá? O skate tem o atrito, mas o atrito é uma força bem pequenininha, não vai interferir aqui nesse tipo de exemplo. E ação de uma força interna. Então, a opção adequada aqui é a letra A de amor. Amor pela física, amor pelo conhecimento, amor por Isaac Newton. Um cheiro, galera,
A gente se encontra na aula 2 sobre física, a gente vai fazer bastante aula sobre força, tudo relacionado à força aqui dentro de mecânica, tá bom? Um cheiro galáctico para vocês. Se inscreve aí no canal e não perca a próxima aula. Tchau, tchau!